Olá, gente! Como vocês estão? Então, a gente está retomando aqui os nossos vídeos. Hoje eu trago para vocês um pouco do conteúdo de história que nós estamos vendo. E a gente viu, né, que o Rio Grande do Sul, historicamente, ele foi formado por três grupos principais de indígenas, né? Os Guaranis, os Gés e faltou a gente ver os Pampianos. Em alguns livros, pessoal, vocês vão ver a escrita Pampiano com I. Em outros vocês vão ver Pampeanos com E na internet também. Acredito que os dois estejam corretos, tá? Mas aqui eu estou seguindo o que o livro didático de vocês de história traz, que é com I. Então, gente, os Pampeanos, esse terceiro grupo que a gente vai ver de indígenas, eles eram formados pela junção de duas outras tribos, né? Dois outros grupos indígenas menores. Então, os charruas e os minuanos. Então, charruas e minuanos juntos, eles formavam os pampeanos. Então, juntos eles formavam esse grupo maior de indígenas, tá? Apesar, né, de ter essa junção de dois subgrupos, charruas e minuanos, os pampeanos, eles eram um grupo menos numeroso. Os guaranis e os geês eram muito mais populosos do que esse terceiro grupo que a gente está vendo hoje, tá? Eles ocupavam, então, o sul e o sudoeste do estado. Eu quero saber se a tua localização geográfica tá boa, hein? Tá sabendo os pontos cardeais e colaterais que a gente viu em geografia? Eu espero que sim, porque quando tu veres um conteúdo como aqui, ó, em história, não é geografia, tá falando em sul e sudoeste do estado, é interessante que tu saiba para ter uma ideia, né, de onde mais ou menos que está localizado. Mas a gente vai pegar um mapinha aqui que já temos das outras aulas que passaram, esse aqui, para a gente ver, ó. Então, a gente está vendo os pampeanos, ó. Aqui eles são o grupo roxo. Eles estão no sul e sudoeste do estado. Sul para baixo, né? Baixo aqui, sul. Olha a nossa rosa dos ventos aqui, então. Sul, leste, temos o Oceano Atlântico. No norte, estado de Santa Catarina, né? Nordeste. No noroeste, a gente tem a Argentina. E temos o Uruguai aqui no sudoeste, tá? Então, os pampeanos, eles faziam fronteira com o país que chamamos de Uruguai. Ó, eles estavam nessa faixa aqui de terra, tá? Seguindo então, vamos voltar lá para os slides de hoje, para os pampeanos. Aqui. Gente, então onde eles viviam, né? Eles viviam nos campos, especialmente em lugares com muita água. Essa região do Rio Grande do Sul que nós vimos ali é uma região de fronteira, né? Então, ela vai ter características específicas, né, que das pessoas que habitam esse lugar, as plantações, o tipo de terra. A gente vai ver que o Rio Grande do Sul tem diferentes tipos de relevo, tá? Isso na aula de geografia. Então, nessa região, eles viviam em campos, grandes campos abertos, mas em lugares que possuíam muita água, porque a gente já viu que essas populações gostavam de se estabelecer à beira dos rios, né, das lagoas, porque assim eles poderiam utilizar essa água para sua sobrevivência. Né? A água até hoje ela é essencial, é fundamental para a nossa vida, né, pessoal? A gente vê assim, então, eles gostavam desses lugares com muita água, mas eles não praticavam agricultura. A gente viu que os guaranis e os gés, eles praticavam agricultura, eles tinham o cultivo de alguns produtos, né, que eles utilizavam para a alimentação deles, para o sustento das tribos, mas os pampeanos não, eles não praticavam agricultura. Então essa água, né, dos rios, ela não seria interessante para eles plantarem, tá? Mas eles pescavam, então eles usavam essa água também para pescar, tá? Eles viviam do que então, Sora, se eles não praticavam agricultura? Bom, eles caçavam, eles pescavam e eles coletavam o que eles já encontravam pronto na natureza, tá? Diferente então dos outros dois grupos que eles faziam o próprio cultivo, né, dos alimentos que eles iam utilizar e também coletavam. Os pampeanos não, eles vão apenas coletar coisas que eles já encontram na natureza, tá bem? Próximo slide, então, eu trago para vocês aqui duas fotinhos, tá? Esse primeiro indígena aqui, ó, ele é um charrua.
um dos tipos de indígenas que formavam os pampeanos. Aqui a gente também tem dois indígenas pampeanos. Vejam como eles estão cavalgando com muita, tentando domar esse cavalo, né? E, e vejam que as vestimentas deles são diferentes. Isso quer dizer que a gente não pode homogeneizar também. O que que é homogeneizar, Sora? É tornar por igual todos os grupos indígenas, porque eles possuíam suas diferenças, né? Vocês viram que existiam três grupos e que aqui no Rio Grande do Sul principais, existiam outros grupinhos menores, né? E que esses três grupos eles possuíam diferenças entre si. A vestimenta, gente, também vai ser uma forma, né? Ó, esse está com cocar, aqui está sem o cocar. Às vezes o cocar vai ter um significado, né? Esse aqui está usando uma espécie de calça também, que deve ter algum nome específico que eu não sei, e esses aqui não. Então essas diferenças elas existiam e elas ainda existem. Então são formas diferentes de viver também entre os indígenas, tá? Assim como nós, né? Nós também temos nossas diferenças, né? A gente não pode também pensar que elas não existem. Sim, elas existem, né? E a gente se depara e vive com elas todos os dias. Outro indígena charrua, aqui, ó, num cavalo, também com uma vestimenta diferente, mas ambos, ó, com esses aqui, ó, também tinham lanças, né, como esse indígena também, tá? Então, o que que a gente pode pensar, né? Vocês viram que as três fotos, ela mostra indígenas nos cavalos, tá? Então, quando os europeus, eles chegam ao Brasil, quando eu estou falando em europeus para vocês, pessoal, eu quero que vocês pensem que a Europa, ela é um continente, tá? Ela é formada por vários países e existiram dois países principais que abarcaram aqui nas Américas e no Brasil primeiramente, tá? Que foi Portugal e Espanha. Então, quando eu falo de europeus, eu estou falando principalmente de portugueses e espanhóis também, tá? Depois, futuramente, na história do Brasil, a gente vai ver que outras etnias, né, outros grupos europeus vão vir para o Brasil, assim como os franceses, os holandeses, né, e inclusive para o Rio Grande do Sul. Então, quando eu falar em europeus, pense em Portugal e Espanha, tá? Então, o uso dos cavalos, como eu ia dizendo para vocês, né, quando os europeus vieram para o Brasil, eles trouxeram também, com o tempo, animais que eles estavam acostumados a utilizar lá na Europa, e o cavalo era um deles, né, que eles utilizavam para transporte e nas guerras também. Então, eles trazem os cavalos pro Rio Grande do Sul e os indígenas começam a conviver, né, com os europeus e eles acabam adquirindo alguns hábitos, como a gente viu, alguns forçados, né, mas eles também acabam se acostumando a utilizar esses animais. Os cavalos, eles utilizam então para ajudar na caça, porque ela ficaria mais dinâmica, mais fácil deles se locomoverem, eles ficariam mais velozes para perseguir os animais também. E o gado bovino, né, que é o boi, a vaca, né, esse gado eles utilizavam para servir de alimento, assim como o homem hoje em dia ainda, né, tu aí na tua casa, utiliza ainda essa carne para servir de alimento. Então os indígenas também utilizavam o gado para alimentação. Consequências. Bem, gente, a gente sabe que esse encontro com os europeus, ele não foi muito alegre, né? Então, conforme eles foram ocupando as terras que eram por direito indígenas, pois eles já habitavam aqui anteriormente, né? Eles foram tomando conta dessas terras, tentando escravizar os indígenas e muitas vezes isso gerou conflitos, guerras entre eles, porque os indígenas também não aceitavam serem dominados dessa forma, abandonarem o seu estilo de vida, né? O seu modo de vida, eles estavam acostumados a andarem nus, a utilizarem algum, alguns alimentos específicos, né? Uma forma de encarar a vida, o dia a dia, o tempo, a criação do universo. As suas crenças eram totalmente diferentes, né? Então eles resistiam também e muitas vezes eles tinham que fugir, né? Eles eram obrigados a saírem das suas terras, abandonarem nesses conflitos, e eles iam cada vez mais para o sul do Rio Grande do Sul, né? Mas
cada vez mais em direção ao interior do estado. E o que que isso causou, né? Imagina tu, né? Tu sai aí da tua terra, hoje em dia nós temos recursos, né? Mas pensem naquela época. Eles abandonaram a terra deles, né? Onde eles já estavam acostumados a coletar aqueles alimentos, porque em cada vegetação, em cada parte do estado, a gente vai ter algum tipo de relevo, de superfície, né, de terra que favorece a plantação e a colheita de alguns produtos. Algumas regiões vão favorecer mais a plantação de laranjas, outras regiões, como a serra, vão favorecer mais, né, a produção da uva, e assim por diante. Então, eles já estavam acostumados e conforme eles foram avançando cada vez mais para o sul, eles foram ficando sem esses alimentos, sem recursos, né? Uh, por vezes também demorava um tempo, talvez, para encontrar água, né? Não era que nem hoje, onde a gente tem o GPS, consegue se localizar, né? Muita caminhada, vocês têm que pensar. Então, eles foram sofrendo também com fome, né? Com as epidemias. A gente está vivendo uma grande epidemia hoje em dia, que é o coronavírus, né? O que é uma epidemia? É quando um vírus, uma doença, ela se espalha a, a nível planetário, do planeta todo. Tá? Então, por isso que a gente chama de epidemia. Ela se espalha por grandes territórios, pelo planeta todo. E naquela época também, essas epidemias, a transmissão de doenças que os europeus trouxeram para os indígenas que não conheciam esses vírus, né? Porque eles tinham uma vida na natureza, uma vida natural. Diferente da vida que o colonizador levava, então ele traz essas doenças, traz a gripe, traz muitas guerras também, o que vai fazer com que esses indígenas sofram e muitos deles acabaram sendo obrigados, de certa forma, né, a trabalhar nas fazendas dos colonizadores. Então, os europeus, eles roubam essas terras, tomam posse das terras indígenas e alguns indígenas acabam indo trabalhar nessas terras, nas fazendas dos colonizadores. Então, os poucos que restaram também foram massacrados em conflitos com esses europeus, portugueses e espanhóis, né? Massacrados, quero dizer que milhares de indígenas foram mortos ao longo da história do Rio Grande do Sul, tá? Então, é uma história que tem um desfecho triste e hoje em dia, se vocês pesquisarem, derem um Google, vocês vão ver que esses grupos indígenas também talvez, né, não existam mais, ou se existirem muito poucos descendentes, né, por causa de toda essa história de massacre que eles tiveram ao longo da sua existência. Tá? Então esse foi o grupo Pampiano. Eu espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!